Hoje eu faço uma análise de inteligência social, uma análise da comunicação, da forma como uma pessoa faz a comunicação com uma plateia, no caso, o comediante Afonso Padilha, e que eu estou com ele aqui na minha telinha e vou fazer essa análise. E para que você me deixe mais empolgado, e nós já começamos a preparar o engajamento, que é como um comediante faz no início do show. Ele prepara todo o engajamento ali das pessoas, para que as pessoas comecem a dar risada, já prepara o engajamento seu? Dá um curtir já, isso. Já deixa seu curtir. Se você não é uma pessoa inscrita, se inscreve nesse canal, deixa seu curtir. Já deixou? Já deixou curtir? Não? Eu espero. Então, vamos para análise então agora. Esse show foi gravado dia 20/12/2020. E, segundo eles, dentro das normas de segurança, eles mostram aqui as entradas ali no Comedy Sampa Club. E vai o pessoal entrando e põe câmera termográfica ali, de temperatura e gelzinho na mão, e as pessoas têm que entrar. O governo separou entre desessencial e essencial, ou melhor, falou assim: gente, ó, se vocês forem comprar comida, se vocês forem fazer algum tipo de coisa ou outra, são serviços essenciais que vocês precisam. E os comediantes, bem, eles são desessenciais, eles não são essenciais. Assim como treinamentos que a gente faz também não eram essenciais. O essencial aqui é para sobrevivência, para sua vida, e ele começa dando essa abordagem. A gente é tipo feio na suruba, a gente fica lembrando. O Afonso começa o show dele no banquinho. Eu não lembro do show que eu vi no Netflix, se acontece a mesma coisa, mas geralmente eles têm um banquinho ali pra poder ele se ancorar. Quem conhece de PNL sabe que existe a âncora. Então deixa eu voltar aqui. Como o stand-up fala, stand-up é comédia em pé. E não sei se você sabe, mas essas comédias são escritas, é um roteiro escrito e muito bem estudado. E eu sei que o Afonso Padilha é um dos caras que mais estudam e mais escrevem comédia hoje no Brasil. Por isso ele faz o sucesso que ele faz. Então ele vai e usa o banquinho dele, que é o apoio dele na contação da história dele. Ele começa brincando sobre o Uber, sobre a plataforma que nós utilizamos de locomoção, e falando: gente, eu quase fiz Uber. Faltou, assim, um pouquinho para eu poder fazer o Uber. A gente eu sei que eu não tô desfazendo, mas o nosso trabalho, ele é... Pô, eu fiquei isso aqui de fazer Uber. Você tem noção disso aqui, ó. Por um Celta, eu não fiz Uber por um Celta de... Ele começa a se conectar sempre com as pessoas. Segurando o microfone com uma das mãos, a outra mão está sempre usada de apoio. Isso é um bom apoio para você que quer ser palestrante, para você que quer palestrar. Esse é um apoio. Ele mostra o que acontece com as coisas. Ele não usa a mão à toa, ele não usa a mão para mostrar coisas, ele usa a mão para complementar aquele assunto que ele está falando. Tipo feio na suruba, a gente fica lembrando que a gente tá lá. Vou dar uma pausa aqui. Justamente nesse ponto, eu vou voltar um pouco aqui a tela. Logo no início do show aqui, 2 minutos e 13, por aí, ele falando sobre a dificuldade de não ter trabalhado e ter que mostrar que fazia comédia, que fazia shows, para que as pessoas não esquecessem dele. E ele usa a mão justamente para fazer esse apoio. Não no show de rock, olha eu aqui. Um outro ponto onde me chamou a atenção, quando em 2 minutos e 35 mais ou menos do show, ele fala sobre o desessencial, o essencial, o não essencial. É o essencial, não essencial, desessencial. Essencial, foram hoje não. Esses pontos aqui, que são importantes, onde ele colocou, você vê a posição geográfica da mão para demonstrar justamente o que era essencial e separar. Você percebe a linguagem corporal dele, que ele usa muito bem essa linguagem corporal e ele faz a separação entre o que é e o que não é. E quando ele vai buscar o essencial novamente, ele vai na mesma posição, reparem. A palavra mais procurada no Google foi essencial. O que é o essencial, o que é o não essencial? E aí eu fui ver... Viram que ele vai até o essencial com o corpo dele novamente. Eu não sei se isso é ensaiado, mas para cursos de palestrantes, treinamentos que nós damos, nós fazemos isso. A pessoa ela tem que voltar ali com o corpo dela naquela posição,
Para sempre quando ela estiver naquela posição e com a mão naquela posição, as pessoas da plateia, elas vão lembrar, isso aqui é do essencial que ele falou, isso aqui é do passado, isso aqui é do futuro, porque você está com o seu corpo na posição correta. Você tem a definição de essencial é algo fundamental, primordial, que não pode ser ignorado ou deixado de lado. Aí tem um exemplo, no dicionário tem um exemplo. Por exemplo, para uma mãe, o filho, ele é essencial. Para o pai, nem tanto, né? Quem conhece a história do Afonso Padilha sabe que o pai dele largou a mãe dele quando eles eram ainda crianças e eles eram muito pobres. E o Afonso Padilha, ele faz muita brincadeira com a pobreza, ele faz muita brincadeira com o mundo comum e isso acaba atraindo mais a multidão. Por quê? Gente, nós temos muito mais gente pobre no Brasil do que gente rica. E os ricos não sabem o que é pobreza direito. Mas os pobres vivem na pele aquilo no seu dia a dia. Por exemplo, a história que ele conta lá no documentário dele da Netflix, em que tem um filtro de barro. Eu tenho um filtro de barro na minha casa, tenho um prato do Duralex em casa. Agora, no show dele, Desessencial, ele traz isso também, essa linguagem com, digamos, o povão, a forma de falar com o povão. Ele usa alguns palavrões, que é o jeito de falar dele, a maneira de falar. Eu consigo entender. Quando ele muda de assunto, ele vai pro banco dele. Tudo meio burro. Minha mãe tem a 4ª série. E ele vai falar sobre o estudo dele. Meu irmão mais novo, o Jean, tem a 8ª. Eu sou o gênio de casa, eu tenho o 2º grau completo. Eu sou o inteligente, entendeu? E eu passei de raspão os... Dando pausa aqui, perceba como ele mantém o contato visual com as pessoas. A cada mais ou menos 3 segundos, ele vai mudando de pessoa para pessoa. Não chega a dar 3 segundos, porque se der 3 segundos ele ficar encarando, as pessoas vão ficar meio desconfortáveis. É aquilo que eu falei no vídeo anterior, e o link está aqui em cima no card para você assistir, que é o poder do olhar. No caso aqui, ele vai mantendo o contato porque é uma atitude do palestrante, do comediante, da pessoa que está fazendo o show ali. Ela mantém o contato e ela está vendo a reação das pessoas, para ver se as pessoas estão entrando em rapport com ela ou não, ou se as pessoas elas estão apenas bocejando, desinteressadas, olhando para os lados. E quando ele percebe que as pessoas estão mais interessadas e mantendo o contato ocular, claramente, ele vai fazer o seguinte: eu vou me dirigir mais para esse povo aqui, eu vou mais para esse lado aqui, porque essas pessoas estão me dando mais atenção. E o que ele faz? Ele procura também resgatar as outras pessoas, mudando a entonação, saindo do banquinho e indo mais para outro lado, para que ninguém se perca. 3 anos. Chegava final do ano, eu me agarrava em Jesus com todas as minhas forças. Eu fazia a prova com a caneta na mão e 1/3 na outra. Era Reparem aqui quando ele conta sobre ele e os irmãos dele, que ele é o inteligente, quer dizer, que ele fez o 2º grau completo, e ele conta ali que ele se agarrava com Jesus fazendo terço, e ele chacoalha os pés, ou seja, ele usa a linguagem corporal, ele usa ali aquelas emoções, como se ele estivesse naquele local, naquele momento. E então ele pede um engajamento da galera. Quem foi aqui que fez supletivo? E aí o pessoal dá umas palminhas poucas e ele brinca. Pensa em umas palmas arrependidas. E depois todo mundo dá risada e bate palma. Você fez supletivo, meu amigo? Você bateu palma aqui? Não, o senhor é mais velho, o senhor é aquele que... Então ele traz o engajamento do pessoal, o engajamento da plateia. Você fez supletivo? Você que é da telemarketing, você não fez supletivo? Como que ele sabe que ele é do telemarketing? Porque geralmente os comediantes no começo do show, eles fazem uma certa amizade com o pessoal. Só que assim, o Afonso Padilha, ele tem uma pessoa que abre o show pra ele primeiro, pra ele sentir, dar um esquenta na galera, e depois o Afonso vai e entra pra brilhar. E sua filha? Você tá rindo e ele do seu começa a interagir com o pessoal, usando um pouco do improviso, mas sempre dentro do assunto em que ele estava. Você fez de que série até que série, seu Luiz? Colégio. Então, colégio é... Ele traz mais ainda pro assunto dele, como ele trouxe a interação do pessoal ali, o seu Luiz, e brincando com ele sobre fazer supletivo, ele trouxe ainda a história.
a história da vida dele. E se ele tivesse descoberto antes que era possível fazer supletivo, fazer 7 anos em 1 ano, eu tinha feito um monte de coisas. Cara, você já parou pra pensar que a gente não pode contar pras crianças que existe supletivo? Porque se elas descobrem que dá pra fazer 7 anos em 1 ano... quando eu descobri, eu fiquei decepcionado com a minha família. Falei, não, ninguém me falou nada. Porra, eu podia ter visto o Dragon Ball todo e depois eu estudava. Cara... E depois ele conta uma parte em que a mãe dele volta, ele volta a morar com a mãe dele, depois adulto. E só que, assim, no entender dele, na visão dele, de várias pessoas que estão ali, porque a mãe sempre vai ser mãe, sempre vai ser dona da casa, né? A mãe sempre vai ser a proprietária ali do lar. E mesmo que você more com ela, volte a morar com ela, ela manda na casa, ela dá as ordens da casa. E ele traz muito bem esse contexto. Em outros pontos, você pode perceber, justamente aqui, eu passei pra frente em 37 minutos e 43, o movimento das mãos dele, sempre as mãos abertas. Ele sempre mostra as mãos abertas, demonstrando confiança. Um outro ponto da confiança é a parte em que ele mostra um pouco do pescoço. Volta aqui um pouquinho, olha isso. Volta aqui de novo, olha isso. Nunca. Ele mostra um pouco do pescoço ali, justamente. Isso é uma forma de mostrar que é uma pessoa amistosa. E eu sei que tudo isso é inconsciente. Isso não é algo que ele ensaiou, eu vou mostrar o pescoço agora para as pessoas e elas vão se sentir mais confiáveis comigo. Não, isso é inconsciente. Faz parte da prática dele, faz parte da prática que ele faz. Faz parte do show dele, faz parte dele isso. E talvez ele nem mesmo tinha percebido essas coisas. Que se o Afonso Padilha ver esse vídeo e começar a perceber isso, talvez ele vai ficar mais encucado. Sempre quando mostrar o pescoço, ele vai começar a passar a mão no pescoço e falar, caramba, eu tô mostrando meu pescoço, gente. Algum bicho vai me morder. É exatamente isso. Quando você tem um animal indefeso, ele mostra o pescocinho e vai lá o lobo e ataca. E ele conta a história de uma moça que mandou uma pizza para a casa dele. E ele faz toda a encenação. E isso é muito importante. Para você que quer contar a história, para você que quer ser palestrante, você tem que fazer o movimento do telefone quando você liga. O movimento do telefone quando você vai passando as mensagens ali, quando você vai passando pelo dispositivo. O movimento do telefone quando você vai colocá-lo no ouvido. E é sempre a mão, né, em forma de hang loose. E ele imita a mãe dele falando, cochichando. Isso é uma parte muito interessante de se ver. Tentaram falar no telefone com sua mãe do lado. Que é pra mim? 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 Aí você falou assim, não, Satanás. A mulher atendeu e falou, da pizzaria tal? Eu falei, tudo bem, da pizzaria. Que mandaram uma pizza aqui pra casa. A mulher falou, isso aqui é uma pizzaria, senhora, a gente faz isso. Eu falei, da pizzaria Cavalos, moça, que veio com borda de ferradura na minha cara aqui agora. Ela falou, não, moço, que tem muito trote sendo passado aqui, a gente tá com um fluxo muito grande. Pra que eu posso ajudar? Percebo que quando ele faz a moça da pizzaria, não há quase uma entonação diferente de voz, mas há uma mudança na posição. Uma mudança quase imperceptível, mas você pode perceber que sempre quando ele faz a moça da pizzaria, a voz dele dá uma mudada da entonação, uma velocidade um pouco diferente da voz dele. Então ele começa a reproduzir aquele diálogo que ele teve com a mulher da pizzaria. Ele faz essa pequena diferença. Ele poderia fazer uma diferença maior? Claro, poderia. Mas não é necessário ali para o contexto. As pessoas já estavam engajadas, elas já estavam entendendo, elas já estavam rindo, porque ele fez isso muito bem no começo do show. Ele trabalhou muito bem isso, esse engajamento. E outra, gente, a pessoa paga para ir num show, ela paga para ir lá, ela paga para dar risada. Então, não tem porquê, não tem. Porque a pessoa não vai dar risada, certo? Ela já está naquele momento de engajamento, ela já está ali para aquilo. Por isso, que é importante, se você vai no show de hipnose, você vai lá, eu quero ser hipnotizado, claro. A probabilidade é muito grande de você ser hipnotizado. E
A partir daquele momento você já deu o sim, você já falou, eu quero aquilo. Eu quero rir, eu estou indo lá para me divertir. É isso que as pessoas pagaram uma grana para ir no show do Afonso Padilha. Aqui fica um mistério para você. O que não foi respondido dentro do show, mas que eu quero saber. Como é que a moça, lá do outro lado, de outra cidade ou de outro local, ela descobriu o endereço da casa do Afonso Padilha? Hein? Muito bem, muito obrigado por você ter ficado até aqui. Eu fiz essa análise, foi uma análise um pouco diferente, foi um vídeo até diferente do que eu faço, que estou costumeiramente fazendo. Eu quero que você deixe o seu comentário aí, isso mesmo, deixa o seu comentário aí pra falar, gente, eu não gostei desse vídeo, não gostei, ficou muito longo, ficou muito ruim, ficou engraçadinho, ficou bonitinho. Ou não. E também deixa seu curtir e se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Lá no começo falei pra você, se inscreve aí e vamos ver agora se você já se inscreveu. E claro, se você gostou desse vídeo, desse tipo de análise, que eu vou aprimorando no meu dia a dia, nas formas como eu vou fazendo, assim, porque assim, eu tô fazendo aqui meio que de improviso, ensaio, mas eu quero o seu comentário. Eu quero que você comente aqui e diga outras pessoas que eu possa analisar. Pode ser palestrante, pode ser outro comediante, pode ser uma pessoa que está na televisão, pode ser. E eu faço uma análise sobre a forma como essa pessoa conta histórias, como ela utiliza do humor e do engajamento dela para que ela atraia mais e mais pessoas. E também tem aquelas que não atraem ninguém. Então, digita aí loucamente, coloca aí as pessoas que você gostaria que eu fizesse essa análise. Eu sou Paulinho Siqueira e estou esperando você nas minhas outras redes sociais ou Paulinho Siqueira em qualquer uma delas. Um abraço a todos e vamos juntos.